Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula do quarto bimestre. Eu vou tentar aí nesta semana e semana que vem já fechar para vocês os capítulos, né, todos aí do ano, e depois a gente tenta ficar só na recuperação, na busca ativa, nas habilidades essenciais, ok? Então assim, não demorem muito para enviar, porque todos os links de atividades avaliativas eu vou ter que fechar dia 4/12, ok? Então vamos lá, o tema 3, águas no Brasil, gestão e intervenções. Vou explicar, bater um papo com vocês. Logo abaixo no blog, tanto no Drive da escola e no Classroom, eu coloco os slides e logo a seguir o link com as questões avaliativas, ok? Então vamos lá, águas no Brasil, gestão e intervenção. O que a gente tem para falar disso, né? 12% de toda a água doce no mundo está concentrada no Brasil, né? Isso causa uma falsa impressão de que está tudo bem, né? São ao todo aí mais de 200 microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas. Depois, mais para frente, eu falo um pouquinho de bacias hidrográficas, né? Nós temos grandes bacias, como a do São Francisco, a do Paraná, que é a nossa, a amazônica, que é a mais extensa do mundo, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho das bacias hidrográficas. Outra coisa, aí quando a gente fala isso, né, Brasil possui a maior bacia hidrográfica do mundo, 12% de toda a água disponível está no nosso país. Então a gente fala assim, poxa, o recurso, a água no nosso país é um recurso abundante, né? Sim e não, né? Porque nós temos a maior quantidade de água doce disponível, porém, é mal distribuído, tem uma má distribuição onde tem água e tem menos pessoas, onde tem mais pessoas para consumir, tem menos águas. Então, nós temos uma distribuição muito desigual, né? Então, isso não dá para a gente falar que tem aí, né, um certo conforto nessa situação, ok? Nos slides eu indiquei vários vídeos de 5 minutos, um de 3, um de 8. São vídeos bem bacanas, bem atuais, de reportagem. Uma delas, inclusive, falando disso que eu acabei de comentar, né? Que chama aí, que era do jornal Bom Dia Brasil, a real situação da água no Brasil, né? Que a hora que a gente ouve falar recurso abundante, e aí na reportagem mostra pessoas do Nordeste, específico aí nesse caso que eu tô falando de Pernambuco, pessoas que sobrevivem, gente, com o mínimo do mínimo do mínimo. Pra gente ter uma ideia, pessoas do Nordeste, de um modo geral, não só dessa reportagem, o que nós, no estado de São Paulo, a gente utiliza em um banho, lá é o que eles têm para utilizar o dia inteiro. Para o banho, para beber, para comer, para limpar, para cozinhar. Então, assim, é uma discrepância nessa distribuição de água muito grande, ok? Aí, outra coisa que eu coloco para vocês, com dados para vocês verem, a quantidade de água potável no nosso país, 80% se concentra na região norte, que é onde tem 5% da população brasileira. E o restante, que é mais no sudeste brasileiro, na faixa litorânea, nós temos 45% da população brasileira concentrada nessas regiões, sendo que nessas regiões nós temos apenas 3% de recursos hídricos aí disponíveis. Então, olha aí, né, a discrepância, né? E aí, quando a gente vê que, opa, não tô tão confortável assim, vocês já pararam para refletir assim, né? Qual a importância da água na minha vida? Ou a gente vai consumindo e não para, né, para pensar nisso. São reflexões aí que no século XXI isso tá exigindo muito da gente para a gente fazer e colocar em prática, não é só refletir, né? Coloquei também o resultado de uma pesquisa aí que foi feita, eu acho muito assustador aí os dados, para vocês terem uma ideia. Cidade do México, 20% dos habitantes só recebem água potável algumas horas por dia. Então a hora que chega tem que fazer tudo, né? Tem que aproveitar. Cidade do Cabo, na África do Sul, os banhos não podem durar mais que 90 segundos.
Para e pensa, um banho de 90 segundos. Eu acho que eu sou rápida no meu banho, mas assim, pelo menos acho que eu demoro uns 10 minutos, né? E eu sei que tem gente que demora muito mais ainda. A gente tem que ser muito breve. Demoro 10 minutos, mas assim, me molho, depois desligo, vou ensaboo, ligo, enxago. Então, assim, demora uns 10 minutos. Eu acho que ainda tendo esse controle, ok? Então, para vocês terem uma ideia, lá na África, na cidade do Cabo, cada cidadão tem o direito de consumir não é só beber, ok? Consumir é o ato de cozinhar, de limpar, de lavar, cozinhar, então tá tudo incluso aí, tá? 50 litros diários, ok? 50 litros diários é pouquíssimo, 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 pouquíssimo. É o que a gente gasta aí num banho direto, sem ficar desligando. Aí eu acho que num banho de 5, 6 minutos gasta-se isso, certo? Nós temos aí também, eu coloquei para vocês na apostila, né? Uma foto que ficou famosa em 1969, quando o homem estava lá no espaço, né? E aí essa foto, né, a gente vê um grande mar azul, e quando tirou-se a primeira foto da Terra do espaço, até hoje fala-se, né, gente, é muito comum ver aí, que não é o planeta Terra, deveria chamar planeta Água. Não é bem assim, né? A gente sabe que aquela água toda que a gente vê é água salgada. A água salgada não é própria para consumo, certo? E aí a dessalinização da água é um processo muito caro, né? Então ainda é um planeta Terra, ok? Tem uma outra informação aqui que eu coloquei para vocês, que é mais pra gente assim, que é bem assustador os dados. Não acho que isso seja novidade para vocês, mas assim, são dados assustadores, né? No mundo, a água, independente se é salgada ou doce aí, a água, 97%, 97,5% da água mundial é salgada. Nos resta aí de água doce, 2,5% de água doce. E aí coloquei uns gráficos para vocês aí entenderem, né, que esse mínimo de porcentagem aí disponível de água doce, 2,5%, isso é mundo, não é Brasil, tá? Desses 2,5%, 30% são águas subterrâneas, que já eu falo um pouquinho. 69% são as águas em geleiras, que é difícil acesso também. 1% nos rios, ok? Rios, lagos, né? De um modo geral. Para vocês entenderem, águas subterrâneas são os grandes aquíferos. Aquíferos são como se fossem, né? São águas mesmo no subsolo, e para ajudar, para deixar o brasileiro mais ainda feliz, nós temos os 2 maiores aquíferos mundiais, né? Eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar do aquífero Guarani, porque a gente, né, está aí no estado de São Paulo, embaixo do estado de São Paulo, boa parte do Paraná, de Minas, ultrapassa aí limites aí internacionais, né, Paraguai, Argentina. Ele é o maior em extensão, né, ou seja, em tamanho. E aí, depois do aquífero Guarani, aí foi descoberto o aquífero Alter do Chão, que é no Brasil também. É o maior em volume de água do mundo. Do mundo. Fica ali no Pará, no Amazonas. No último slide eu coloquei para vocês 2, 3 links. Um do aquífero Guarani, um do aquífero Alter do Chão. E depois que eu vou falar mais para frente também eu coloquei. Assistam. Vale a pena, vale a pena. Coloquei links de vídeos de 2, 3 minutinhos, bem curtos. Mas assim, se vocês puderem se aprofundar, vão, porque são assuntos bem interessantes, ok? Aí, fui intercalando com reportagens para vocês enxergarem essa necessidade que, por exemplo, o Nordeste, no caso do Brasil, o Nordeste é que é uma defasagem muito grande, né? De uma demanda, né? O excesso de população e a quantidade de água a ser ofertada ali. Então tá causando essa escassez de água que o sertão nordestino, né, lá no semiárido, que a população enfrenta. E aí no último slide, que não é ele ainda, mas assim só para vocês saberem, já que eu falei do Nordeste,
Eu coloquei para vocês se aprofundarem um pouquinho, pesquisem sobre a transposição do Rio São Francisco. O que é transpor? É deslocar parte, né? O Rio São Francisco, ele 100% brasileiro, nasce na Serra da Canastra, corre sentido sul-norte, deságua no nordeste, ele passa por áreas muito secas. E aí tem um projeto que é a transposição do Rio São Francisco, já, né, longa data, que nunca se conclui. O que é essa transposição? É transpor dois braços do Rio São Francisco. É pegar o curso do Rio São Francisco e desviar dois braços de água para o semiárido nordestino. Só que, gente, desviar dois braços não é uma coisa tão simples, é uma obra de engenharia bem complicadinha, bem valiosa, gasta-se muito dinheiro. Então, assim, alguns trechos já foram construídos e parece, né, que eu tô falando assim, dois braços, parece que tá fazendo duas valetinhas ali. Não é assim. É uma construção, uma obra de engenharia envolve muita tecnologia, muita grana. E mais para frente também nos slides aqui eu indico tem uma reportagem da super interessante que fala, né, por que no Brasil, né, por que falta água no Brasil? Um dos motivos, aí já adiantando aí a explicação do slide, um dos motivos é essa má distribuição, onde tem muita água tem pouca gente, onde tem muita gente tem pouca água, né, essa desigualdade aí. Só que um dos fatores também, já pegando o gancho aí da transposição do Rio São Francisco, é a má administração pública, corrupção que tem no nosso país. A transposição do Rio São Francisco, algo que era para custar R$10, aí tá olhando nas CPIs da vida, R$30. Então a obra ficou muito cara, está muito cara, está difícil de ser concretizada. E se fosse concretizada, né, levaria a solução não para todo o semiárido, mas para boa parte do semiárido nordestino, né? Então não deixem de acessar, de assistir, de pesquisar mais, tá? E aí, assim, quando a gente fala, né, água consumida, quanto que se consome? Consumir não é só beber, ok? Quanto que se consome? Onde que eu gasto água? Coloquei para vocês um slide de quanto que a gente gasta por metros cúbicos aí por segundo, né? O Brasil tem um consumo aí de mais de 1.000 metros cúbicos por segundo, 1.158 metros cúbicos por segundo. É muito consumo, tá? Isso é muito consumo quando a gente compara com o restante do mundo. E onde que o Brasil utiliza essa água? Só que aí acho que vai de acordo com a maioria, né? Água utiliza-se mais em irrigação no campo, né? Depois aí o segundo aí, né, para o consumo, para abastecimento animal, que também não deixa de ser no campo, em sua maioria, não necessariamente. O abastecimento urbano 8,6, indústria 8,8, abastecimento rural, que aí são as casas, construções, 2,4, termoelétrica, que a energia termoelétrica é pouco utilizada ainda no Brasil, 0,2, e a mineração 0,8, ok? Outra, para vocês aí entenderem, que nem a ONU, né? A ONU, ela é um dos órgãos que busca, né, se aprofundar, desenvolver temas, projetos, conscientização do consumo consciente da água, né? E ela tem um vídeo lançado que em até recente, março de 2018, que chama, né, ONU, Mundo enfrenta uma crise de água e precisa reagir. Então, assim, é um vídeo bem curtinho, que tá todo em inglês, só que tem a legenda em português, vale a pena vocês acessarem, tá? E aí, quando eu falo de água, gente, de toda essa má distribuição no país, quando eu falo dessa situação de que o mundo inteiro tem escassez, o Brasil é abundante, a hora que eu começo a ver abundante não é tão assim. Falando de água de um modo geral, água doce, água salgada, eu tenho que entender também a importância da preservação. Eu tenho que entender a importância das intervenções, a importância dos órgãos, como por exemplo, a gente vê muito a ONU como defensora, mas assim,
órgãos públicos, de um modo geral, uma simples prefeitura, né? Não estou falando de ONU, vamos falar da prefeitura do município, que tem que ter essas reações e intervenções, porque é um recurso caro e escasso, ok? Vocês têm que pensar também assim, né? Será que no Brasil existe água suficiente para toda a população? Será? Será que esse recurso pode um dia acabar? A gente tem que começar a pensar nisso, ok? E para fechar, para vocês entenderem aí um pouquinho mais de água, como que vocês precisam entender o que é uma bacia hidrográfica. Então, assim, rapidamente, bacia hidrográfica é uma região, vou falar aí o técnico, depois eu explico. É uma região drenada por um rio principal. Ela puxa os afluentes, rios menores, para ela. E aí tem um riozão maior, que normalmente é ele que dá o nome a essa bacia. Só que vamos entender assim, ó. Vocês, não sei se vocês já ouviram essa expressão, quando a gente fala assim, tal acontecimento na minha vida foi um divisor de águas. Tal acontecimento na minha vida, né? Antes de tal coisa eu era assim, depois de tal coisa eu fiquei assado. Então, tal acontecimento foi um divisor de águas. A gente costuma falar, né? Antes eu era assim, depois tá. Então a gente faz até o gesto do divisor de águas. O que é um divisor de águas? Divisor de águas dentro das bacias hidrográficas são as regiões serranas. No caso, o Brasil não tem montanhas, vamos falar de planaltos, de serras. Por exemplo, eu tenho aqui uma serra. Toda água, toda mina, todo o rio que nasce aqui, ele vai correr para esse lado, parte mais baixa. Todo rio que nasce aqui, ele vai correr para as partes mais baixas. O que acontece com esse divisor de águas? Ele está num certo ponto. O que vai acontecer com essa área? Vai ter aqui um outro divisor de águas. Opa, tem um divisor aqui e um divisor aqui. Os rios que nascem nesta parte vão correr para a parte mais baixa aqui. Os rios que nascem desse lado da serra vão correr para essa parte mais baixa. E eles vão acabar se encontrando. Um rio pequeno, um afluente, encontrando com outro rio pequeno, outro afluente, pouquinha água, de repente outro rio, e esse rio que está aqui no meio, essa parte mais baixa, vai recebendo a água desses rios menores e ele vai ganhando volume. E aí, o que acontece? Esse riozão maior, ele vai drenando, puxando a água dos rios menores, dos afluentes. Então, assim, ó, dando nome nesse rio maior, dando nome a toda essa região que está entre dois divisores de água, dando nome, por exemplo, bacia hidrográfica do Amazonas, bacia hidrográfica do Paraná, bacia hidrográfica do Tocantins, bacia hidrográfica do São Francisco, porque todos os rios que nascem nessas encostas vão acabar desaguando neste rio maior, neste rio principal, mais volumoso, maior, e acaba dando nome nessa região, entre os divisores de água, acaba dando nome do rio principal. Bacia do Paraná, bacia do Tocantins, e assim, bacia do Amazonas, e assim sucessivamente, certo? As bacias hidrográficas, elas podem ter diversos proveitos econômicos: irrigação, abastecimento de cidades, turismo, né? Pesca, lazer de um modo geral, navegação. Só que assim, para eu navegar, o rio não pode ser de planalto, concorda? Planalto, um lugar mais ou menos plano lá no alto. O que vai acontecer uma hora com esse rio? Ele vai cair. Então assim, se ele é um rio de planalto, ele vai ter quedas. Se ele tem quedas, não cabe a navegação. A não ser que façam aqueles elevadores de barcos, né? O nome correto são as eclusas, que aí tem o investimento do homem, tem o investimento da engenharia e torna esse rio navegável. Mas naturalmente ele não seria. Só que os rios de planalto, eles são show de bola para gerar energia, né? Como, por exemplo, a nossa bacia, que nós estamos, né, que eu falo estado de São Paulo, a bacia do Paraná, bacia hidrográfica do Paraná, é uma bacia hidrográfica de planalto. Então, sempre temos quedas d'água automaticamente, porque não é
o volume de água que gera energia. É a força da água que gera energia. Eu não falei que a bacia hidrográfica do Rio Amazonas é a maior do mundo? O Rio Amazonas é gigantesco, só que ele é um rio de planície. Ele é 100% navegável, do começo ao fim. Ele, a cada 30 quilômetros, ele tem um desnível de 2 centímetros. Então, assim, águas calmas, então ele é navegável. Então, assim, as bacias hidrográficas, elas têm também como tirar vários proveitos aí econômicos, ok? Só adequar de acordo aí com o relevo onde ela está, ok? Qualquer dúvida aí, depois vocês me chamem no zap, tá bom? Beijão, até a próxima aula.